Olá, meu nome é Karen, eu sou analista pedagógica da Superintendência de Educação Básica e hoje vou falar com vocês a respeito do indicador da competência auditiva. Nós sabemos que uma das coisas mais valiosas que nós podemos fazer com uma criança é conversar com ela. É por meio do diálogo que a criança vai ter acesso a diversas formas de linguagem. Ela pode ouvir na escola uma linguagem um pouco mais acadêmica, científica. Ela pode ouvir uma linguagem mais elaborada quando ela ouve histórias, quando contamos histórias para elas. Ela pode ouvir a linguagem organizada em forma de relatos ou mesmo em situações de diálogo no cotidiano. Geralmente no cotidiano a criança tem acesso mais a ordens, a comandos que nós damos a elas. Então ela ouve mais frases no imperativo, frases em que ela precisa fazer alguma ação. No entanto, quando nós estamos em uma aula, quando nós estamos ensinando algo, ou quando nós estamos lendo alguma coisa para a criança, nós temos uma ampliação do vocabulário e daquilo que a criança ouve, não é mesmo? O diálogo, então, entre a criança, os pais, os responsáveis, os cuidadores com a criança, preparam a criança para a escola, então ele auxilia na prontidão escolar e também para a vida escolar como um todo, em todos os componentes curriculares, na arte, na matemática. Tudo vai levando a criança a adquirir linguagem e vocabulário e estruturas gramaticais. Além disso, o diálogo entre a criança e o adulto ensina também outras competências, como a perseverança, o autocontrole, quando estimulamos a criança ao controle emocional por meio do diálogo. A liderança, então, ela vai utilizar a fala dela também e a interação da comunicação para desenvolver a liderança e mesmo a generosidade, quando ela fala algo bom para um colega, bom para os pais, bom para o outro, estamos também ensinando a generosidade. Quando definimos o indicador da competência auditiva como essencial para o desenvolvimento escolar, nós então estamos dizendo que a escola ela tem um papel fundamental para o controle do quanto a criança tem acesso a linguagem, a diferentes formas de comunicação. Então, ali na escola ela vai ter acesso ao diálogo com um adulto que não é o pai, a mãe ou o responsável por ela, é o professor, e além disso, isso leva a linguagem para outros contextos, E também ela tem acesso a livros, tanto o livro didático, quanto livros literários, quanto outros tipos de livro, que tem a linguagem para a sua faixa etária adequada, tá certo? Então, a competência auditiva, ela tem um conceito bastante interessante. Lá nos anos iniciais, é claro que tem outras coisas envolvidas à audição do som. Ela vai além da simples detecção de um som e está intrinsecamente relacionada à interpretação do que ouvimos. Então, não é somente ouvir, é saber interpretar aquilo que ouvimos. Ela envolve a capacidade de lateralização, de qual lado está vindo o som, Está vindo da direita, está vindo da esquerda, da localização do som, de realizar a discriminação auditiva, de memorizar uma sequência de informações ouvidas, de reconhecer os diversos aspectos temporais de um som e de analisar os sons quando há presença de sinais acústicos, competitivos e degradados. Nós vamos ver isso um pouco mais aqui adiante. Como material de referencial teórico, destacamos aqui 3 que foram fundamentais para esse trabalho. O primeiro é o material produzido pela American Speech Language Hearing Association, que tem essa sigla, ASHA. E é um texto que, se vocês procurarem, acessarem, vocês vão identificar com esse nome, How Does Your Child Hear or Talk? Porque ali, essa sociedade,
eles cuidam desse desenvolvimento auditivo da criança, até mesmo para crianças que nascem com alguma deficiência auditiva. Então, eles vão desenhando em cada faixa etária como que a criança deve, o que a criança já está pronta para receber como linguagem e o que ela já está pronta para reproduzir na sua oralidade. Também temos essa outra obra bem interessante, que é o Auditory Processing, que é da Cochlear Americas. Cochlear Americas é uma instituição que trabalha com crianças também com deficiência auditiva e que precisam de transplante de cóclea. É uma instituição importantíssima. E essa instituição, é daqui que sai essa professora que tem esse livro a seguir, que é o 30 Million Words, a professora Dana Susskind, que descreve o quanto foi fundamental no trabalho dela descobrir, iniciar esse transplante de cóclea em crianças com deficiência auditiva e como que isso influenciou no desenvolvimento cognitivo dessas crianças após a aquisição auditiva, certo? Então, o que observar, como professor, né, da educação infantil, o que observar nas crianças? Nós definimos aqui as habilidades que são importantes para o desenvolvimento da competência auditiva. Essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas ao longo de toda a educação infantil, lá do comecinho, quando a criança entra na escola, até os 5, 6 anos de idade, quando ela vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós separamos em 4 eixos. O primeiro eixo é a percepção auditiva, e aqui a percepção auditiva é importante se atentar ao que ela diz. A percepção auditiva é a habilidade de detectar o som, a localização do som é a habilidade de localizar a fonte sonora, e a atenção auditiva é a habilidade de responder a informações auditivas importantes em meio a ruído sonoro de fundo, som ambiente. Então, por exemplo, né, aquelas atividades que a gente faz muito com a criança, de tocar um instrumento musical, de onde está vindo esse som ele está vindo da sua direita, da sua esquerda, é simplesmente isso. E também de ele, em meio àqueles outros barulhos que estão no ambiente, aos sons de fundo, de onde está vindo, né? Você consegue perceber? Então, aquele trabalho bem inicial com o som. O segundo eixo é a discriminação auditiva. A discriminação auditiva de sons ambientes é a habilidade de detectar diferenças entre 2 ou mais sons ambientes. Então, eu estou ouvindo o barulho do carro na rua e também estou ouvindo os meus amigos batendo palma. Então, eu consigo fazer essa discriminação entre esses 2 tipos de som. A discriminação auditiva de suprassegmentais é a habilidade de detectar diferenças em aspectos não fonêmicos da fala, como intensidade, duração, tom e prosódia. Eu consigo, então, perceber quando a minha professora, quando a minha mãe, quando o meu colega muda o tom da fala, ele fala mais rápido, ele fala mais devagar, e interpretar isso, o que isso significa. Por que o meu amigo ele está falando mais rápido? Porque a minha professora está agora falando um pouco mais leve, um pouco mais alto. Então, essa capacidade de fazer essa identificação, essa discriminação. E a discriminação de segmentais é a habilidade de detectar diferenças entre sons específicos da fala. O terceiro eixo é a identificação auditiva. A identificação auditiva ou associação auditiva é a habilidade de atribuir significado ao som e à fala. Então, aqui ele já está ouvindo e atribuindo significado. Então, tocou a campainha, o que isso significa? Significa que alguém chegou. O cachorro está latindo, significa o quê? Que ele está bravo, que ele está querendo brincar. Então, ele já está começando a atribuir significado a esse som. O automonitoramento, a habilidade de mudar a produção da fala com base na informação adquirida quando se ouve a própria fala. Então, a criança ela ouve o que ela disse e ela consegue mudar o que ela falou, ela se corrige, né? Ela corrige a própria fala.
A consciência fonológica ou análise auditiva é a habilidade de identificar, unir, segmentar e manipular a estrutura da linguagem oral. Aqui ele já está num nível bem mais avançado, ele já está conseguindo manipular os sons, ele já está conseguindo brincar mais com a fala dele. E por último, a compreensão auditiva. Então, o último nível, depois que ele já percebeu, ele discriminou, então ele vai chegar na compreensão. A compreensão auditiva é a habilidade de compreender mensagens auditivas mais longas, participando de diálogos, seguindo instruções e compreendendo histórias. Então, aqui ele já consegue ouvir uma história um pouco mais longa, ele já consegue compreender as partes da história, ele já vai poder também seguir instruções. Então, quando o adulto dá um comando, ele já consegue compreender aquele comando que foi dado. Pode ser um comando um pouco mais curto no início, um comando com várias partes depois, então ele já consegue fazer essa compreensão auditiva. O fechamento auditivo é a habilidade de atribuir sentido a mensagens ouvidas quando parte da mensagem está faltando, preenchimento de lacunas. Então, o adulto fala alguma coisa com a criança, faltando alguma informação. Por exemplo, antes foi falado sobre uma porta, então o adulto fala, você já fechou? Então, a criança entende que está falando sobre a porta, mesmo sem a porta estar naquela frase. Então, ele consegue fazer esse preenchimento de lacunas. A memória auditiva é a habilidade de reter informações auditivas, tanto no momento quanto após a escuta. Então, a criança consegue, depois que já ocorreu o diálogo, passou um tempo, ela se lembra daquilo que foi dito a ela, às vezes com detalhes. Mesmo quando ela ouve uma história, depois que ela termina de ouvir aquela história e perguntamos a ela quem eram os personagens, o que o personagem disse, o que ele fez, a criança consegue relembrar porque ela já está desenvolvendo essa memória auditiva. E o processamento linguístico auditivo, que é a habilidade de interpretar, reter, organizar e manipular a linguagem falada para comunicação. Certo? Então, são estes os eixos e as caracterizações de cada eixo. Posteriormente, vocês terão acesso aos níveis, que são os mesmos níveis que estão sendo desenvolvidos para todos os instrumentos, e vão ali avaliar em cada nível, em cada um desses eixos, como a criança deve se desenvolver. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a competência auditiva.